Há um mundo escondido logo abaixo da superfície, um mundo tão vasto e inexplorado que apenas 20% dele foi mapeado. No fundo do oceano, existem mistérios que a ciência ainda luta para compreender. Mas o que será que realmente está escondido nas profundezas? Cerca de 71% do nosso planeta é coberto por água. E mesmo assim, sabemos mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar. Lá, nas profundezas escuras, onde a luz solar nunca chega, criaturas e fenômenos desafiam tudo o que acreditamos ser possível. A profundidade média do oceano é de 3,7 quilômetros. No entanto, a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, atinge incríveis 11 quilômetros. Se colocássemos o Monte Everest lá dentro, ele ainda ficaria submerso. Para entender a imensidão da Fossa das Marianas, considere isto. A pressão na parte mais profunda é cerca de 1000 vezes maior do que ao nível do mar. É como se você tivesse 50 jumbos sobre o corpo ao mesmo tempo. Mas o que realmente habita esses lugares tão remotos e escuros? Estima-se que 90% das espécies marinhas do fundo do oceano ainda não foram descobertas. No vasto e insondável silêncio do oceano profundo, às vezes, surgem sons que desafiam nossa compreensão. Em 1997, uma equipe de cientistas do NOAA captou um som tão poderoso e misterioso que ecoou por milhares de quilômetros. Esse som, chamado de bloop, tornou-se um dos maiores enigmas da história dos oceanos. Mas o que ou quem poderia ter produzido algo tão intenso? O bloop foi registrado no Pacífico Sul, uma região remota e praticamente inexplorada do oceano. Esse som incomum tinha uma característica que intrigava os cientistas. Ele era extremamente baixo em frequência, mas com uma amplitude tão poderosa que foi detectado por hidrofones a mais de 5.000 quilômetros de distância. Por muitos anos, ninguém soube explicar sua origem. Alguns sugeriram que poderia ser o som de um fenômeno natural, como o movimento de placas de gelo. Outros, no entanto, começaram a especular. E se fosse algo vivo? Se fosse um animal, ele teria que ser maior do que qualquer criatura conhecida pela ciência, incluindo a majestosa baleia azul, que é o maior animal vivo no planeta. Isso levantou a possibilidade de que o bloop poderia ser o chamado eco de um monstro marinho, algo tão grande que seria capaz de produzir um som que atravessasse vastas distâncias no oceano. Com o passar do tempo, pesquisadores começaram a olhar para outras possibilidades. Uma das explicações mais aceitas hoje é que o som poderia ter sido gerado pelo movimento de enormes blocos de gelo na Antártida, se partindo e se deslocando no fundo do oceano. Esse fenômeno, conhecido como quebra de gelo submarino, pode produzir sons similares ao bloop. Mas há um problema. O padrão do som do bloop não corresponde exatamente a outros sons conhecidos de gelo. Ele apresenta variações que ainda não são totalmente compreendidas. Enquanto os cientistas debatiam, a imaginação popular correu solta. Alguns acreditam que o som poderia ter ligação com algo ainda mais misterioso: a fictícia cidade submersa de R'lyeh, criada pelo escritor H.P. Lovecraft. Nessa história, o monstro Cthulhu está adormecido nas profundezas do Pacífico. É claro, não há evidências científicas para sustentar essa ideia, mas ela demonstra o quanto o desconhecido pode alimentar nossos medos e fascínio. O lugar onde o bloop foi registrado também é uma peça fascinante desse quebra-cabeça. Ele ocorreu próximo ao chamado Ponto Nemo, conhecido como o ponto mais remoto do planeta. Esse lugar é tão isolado que os humanos mais próximos geralmente estão em órbita, na Estação Espacial Internacional. Esse isolamento só aumenta o mistério. O que mais pode estar escondido nas profundezas do oceano em uma área tão inexplorada quanto esta? Hoje, o bloop é considerado um dos sons submarinos mais intrigantes já registrados. A teoria do gelo pode ser a explicação mais plausível,
mas ela não resolve completamente o mistério. Poderia o bloop ser um eco de algo ainda desconhecido, uma criatura que desafia nossa compreensão da vida no oceano? Ou será que é apenas mais uma prova de como a natureza pode nos surpreender? De uma coisa sabemos: o oceano é um lugar de segredos profundos, e cada som que emerge de suas águas escuras é um convite para explorarmos mais. Será que um dia seremos capazes de desvendar todos os seus mistérios? Até lá, o Bloop continua a nos lembrar que há muito mais no nosso planeta do que podemos ver ou imaginar. Em 1999, outro som misterioso chamado Julia foi captado. Ele parecia um lamento longo e assustador, vindo de uma área remota do oceano. Até hoje, sua origem também não é completamente explicada. Quanto mais fundo mergulhamos, mais extremo o ambiente se torna. Na chamada zona abissal, a pressão é tão intensa que esmagaria um submarino comum. No entanto, criaturas estranhas vivem lá, adaptadas para sobreviver no impossível. A bioluminescência é uma das adaptações mais fascinantes do fundo do mar, usada para atrair presas ou confundir predadores. Uma das criaturas mais impressionantes é o tamboril abissal. Este predador usa uma luz bioluminescente para atrair presas diretamente para sua boca. No fundo do oceano, existem fenômenos que parecem pertencer a outro mundo. Imagine encontrar um rio dentro do oceano. Sim, isso existe. Esses rios submarinos são formados por diferentes densidades de sal e água, criando cenários únicos. Esses rios submarinos não são apenas fascinantes, eles criam ecossistemas únicos, onde formas de vida prosperam em condições extremas, como caranguejos gigantes e vermes tubulares. Enquanto avançamos para explorar os céus e os planetas, talvez o maior segredo esteja aqui, escondido no oceano. O que mais pode estar esperando para ser descoberto? Será que algum dia conseguiremos revelar todos os seus mistérios? O fundo do oceano é mais misterioso do que a superfície da Lua. Cada mergulho revela algo novo, uma espécie, um som ou um fenômeno nunca antes visto. E enquanto a humanidade sonha em explorar o espaço, há um universo inteiro em nosso próprio planeta que ainda nos espera. Quais outros segredos podem estar escondidos no fundo do oceano? Deixe sua imaginação mergulhar junto conosco. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades como esta.